Ascetismo. A origem do ascetismo. Antes de uma pessoa ser salva, com certeza tem um certo ideal. Apesar de ter caído em pecado, ela ainda possui um certo padrão. Para ela, há um certo tipo de vida que considera santa. Se pudesse alcançar este padrão, viveria uma vida santa. Não é estranho que, apesar de muitos incrédulos viverem uma vida cheia de pecado e luxúria, mesmo assim tenham um ideal do que é viver em santidade. Pensam que se chegassem algum dia a tal condição, seriam santos e nobres. Número 1. Do mundo. Após sermos salvos, muito facilmente trazemos este conceito de santidade para a igreja. Presumimos que a vida ideal, que falhamos em atingir anteriormente, agora pode ser alcançada já que nos tornamos cristãos. Outrora vivíamos no pecado e na luxúria. Não tínhamos força para vencer a fraqueza da nossa carne. Agora que cremos no Senhor, somos capazes de viver o nosso ideal de vida. Entretanto, em tal pensamento há uma dificuldade básica. As pessoas esquecem que esse ideal é do mundo, não é um ideal cristão. O padrão de grande número de cristãos é o seu próprio padrão. Muitas vezes é o mesmo dos incrédulos. O ideal de vida deles é o mesmo dos incrédulos. Simplesmente transferiram a sua filosofia anterior para a igreja. Por isso é necessário que os recém-convertidos sejam esclarecidos neste ponto. Número 2. Cheios de luxúria, contudo querendo livramento. Qual é o ideal de vida que o homem almeja? Geralmente é baseado naquilo que não se pode fazer. Enquanto está sob a escravidão do pecado, da luxúria e de desejos malignos, o homem acalenta o pensamento de que pode superá-los. Contudo, descobre que é completamente incapaz. Apesar de amar as coisas materiais, todavia respeita aqueles que são capazes de superá-las. Quanto mais fortemente for preso por uma certa coisa, tanto mais admirará aqueles que estão livres dela. Quanto mais forte for sua luxúria, maior será seu anelo por se libertar dela. Quanto mais forte for sua cobiça por coisas materiais, mais profundo será seu desejo de se livrar delas. É por esta razão que as pessoas do mundo se prendem a uma espécie de conceito ascético. Lembremos, ascetismo não é destinado para as pessoas do mundo seguirem. Ele apenas as supre com um ideal. Com este ideal, elas podem confortarem a si mesmas. Pelo menos têm um alvo e com este alvo podem convenientemente esquecer a sua condição presente. Continuam falando a si mesmas que se pudessem chegar ao alvo, estariam no topo. Tal é a origem do ascetismo. A maioria dos incrédulos procura satisfazer a concupiscência da carne. Todavia, nos seus corações admiram aqueles que são livres de tais coisas. Desejariam também poder ser libertos da escravidão das coisas materiais. Daí, ascetismo é o ideal deles. É o patamar desejado para aqueles que estão fora de Cristo. Ascetismo não encontrado no cristianismo. Depois de alguém crer no Senhor, pode inconscientemente carregar o ascetismo para dentro da igreja. No passado, mesmo que provavelmente não tenha praticado isto, ele admirava os ascéticos. Ao mesmo tempo que respeita o ascetismo, o incrédulo normalmente é muito materialista. Portanto, é muito fácil para ele carregar a sua admiração pelo ascetismo para o cristianismo, junto com o pensamento de que agora ele vai realmente praticar o ascetismo. Número 1. Despreza as coisas materiais e reprime as paixões. O que realmente quer dizer ascetismo? Para muitos, o ascetismo significa a proibição das coisas materiais. Quanto menos usarem as coisas materiais, melhores são. Isso se deve ao temor que têm das coisas externas satisfazerem suas paixões e luxúrias. A pessoa ascética reconhece que dentro do homem há luxúrias e paixões. Reconhece que desde a concupiscência por comida até a concupiscência por sexo,
Todas as sortes de concupiscências são inerentes ao homem. Cada concupiscência é partilhada e cultivada pelas pessoas do mundo. Se alguém almeja ser um homem santo, deverá vencer estas concupiscências e paixões. Portanto, o ascetismo despreza as coisas materiais exteriores e reprime as interiores, como as concupiscências e paixões. Número 2. Não defendido pelo cristianismo. É necessário que se mostre aos novos convertidos que o cristianismo nunca apoia o ascetismo. Quão superficial seria se o cristianismo apoiasse tais coisas? Esperamos que, ao estudarmos mais a Palavra de Deus, possamos ver o que o ascetismo realmente é. Na realidade, nada mais é do que uma tentativa de suprimir alguém de comida, bebida, luxúrias, paixões e de outras coisas físicas. Isto não é cristianismo, nem uma vida cristã ideal. Na verdade, a Bíblia nunca endossa o ascetismo. Mortos para as filosofias do mundo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, versículos 20 ao 23. Rudimentos, no versículo 20, deveria ser traduzido como filosofia. Número 1. Conformados à morte de Cristo. Quando Paulo escreve aos crentes em Colossos, se morrestes com Cristo, ele toma isso como um fato cristão de fundamental importância. Nós que somos cristãos morremos com Cristo. Todo o Novo Testamento nos mostra que cada um dos cristãos morreu com Cristo. Na Epístola aos Romanos 6, versículo 6, nos é dito que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Em Gálatas 2, versículo 19, Paulo afirma categoricamente: estou crucificado com Cristo. Ainda na mesma carta afirma que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, versículo 24. A Bíblia ensina que nós, os cristãos, fomos crucificados com Cristo. Em outras palavras, a cruz do Calvário é a cruz do cristão. A cruz de Cristo é a nossa cruz. O ponto inicial para um cristão é a cruz. Não somente a cruz de Cristo, mas também a sua própria cruz. Assim como recebemos a cruz de Cristo, sua cruz se torna também a nossa cruz. Aquele que não aceitou o fato da cruz não é um cristão. Para aquele que se tornou um cristão, a cruz de Cristo também se tornou um fato, isto é, ele morreu em Cristo. Para Paulo, o fato da cruz de Cristo era além de qualquer dúvida. Baseava tudo o que tinha a dizer nesse fato. Concluiu que uma vez que morremos com Cristo, haveria necessariamente algumas consequências. Isto é tão certo como se perguntássemos ao irmão Ting que está sentado aqui: o seu nome é Ting? O fato de você ser o irmão Ting é inquestionável. Se assim é, quero conversar com você com base neste fato real, de que o que quer que eu diga será incontestável. Em outras palavras, qualquer conclusão que Paulo nos mostre é baseada no fato de termos morrido com Cristo. Número 2. Não a filosofia do mundo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, ninguém no túmulo pode ser um filósofo. Se alguém deseja falar sobre filosofia, deve fazê-lo enquanto estiver vivo. Para nós, entretanto, a filosofia já está morta na cruz. Este assunto já foi completamente resolvido, pois a filosofia do mundo exige que a santidade deve ser obtida pelo abandono das coisas materiais e pela supressão das paixões e lascívias interiores. Paulo, entretanto, diz que se morremos com Cristo para a filosofia do mundo, não estamos mais envolvidos com tal jargão filosófico. Número 3. Como se não tivéssemos vivendo no mundo. Se morrestes com Cristo para a filosofia do mundo. Paulo pergunta:
Por que agis como se vivesses no mundo? Se a morte é um fato, você não pode viver como as pessoas do mundo. A posição básica de um cristão é a morte. Pergunte ao novo convertido se a razão de ser batizado não foi pelo fato de estar morto. O homem tem de morrer antes de ser enterrado, senão seria enterrado vivo. Uma pessoa é batizada porque foi crucificada com Cristo, por isso é enterrada. A comorte já é um fato, mas o sepultamento é algo a ser feito. O Senhor já incluiu o novo crente na sua morte. Agora, como declarado pelo sepultamento do batismo, o crente vê que está morto. Sabendo agora da sua morte, ele pede que seja batizado. Então, tendo crido e sido batizado, tendo morrido e sido sepultado, como pode novamente estar como se estivesse vivendo no mundo? Paulo ajuda-nos a ver que aqueles que praticam ascetismo ainda estão vivendo no mundo. Por isso ele diz: porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. De acordo com o ensinamento ascético, há coisas que não deveriam ser provadas ou comidas, manuseadas ou até mesmo tocadas. Tais ordenanças se originam de medo das paixões e luxúrias interiores do homem. Na época em que Paulo escreveu, o ascetismo estava florescendo em Colossos. Muitas ordenanças eram praticadas pelos colossenses. Para que as suas luxúrias não fossem aguçadas, eles proibiam o uso de todas as coisas que pudessem incitar as paixões. Havia algumas coisas que não eram para eles manusearem, outras que não podiam tocar, outras que não podiam provar e outras que não podiam ouvir. Através dessas ordenanças restritas, esperavam manter as coisas materiais separadas das paixões e concupiscências. O conceito filosófico daqueles dias era que por tal separação a luxúria seria controlada. Paulo, no entanto, adverte que ser sujeito a tais ordenanças é não acreditar no fato de ter sido crucificado com Cristo. Se você crê que morreu, é possível haver então tais proibições? Somente uma pessoa que esteja viva pode praticar ordenanças de não manusear, não tocar, não provar. O ascetismo tem sua reivindicação somente sobre aquele que está vivo, não sobre o que está morto. Lembre-se, todos os que são de Cristo Jesus têm crucificado a carne com suas paixões e concupiscências. Se você se prende ao conceito humano de fugir da matéria e luxúria, não está permanecendo no fundamento cristão, não tem tomado o fundamento da morte. Ninguém pode ser um cristão sem morrer, sem ter morrido com Cristo. Não erre neste ponto. Apesar de termos pregado sobre a comorte, ainda haverá muitos que não entenderão o que é isto. Isto porque a comorte é um fato, não uma doutrina. Isto é estabelecido diante de nós como um fato já consumado. Mesmo assim, muitos ainda estão procurando morrer com Cristo. Precisamos ver que a comorte é nosso ponto de partida, não nosso ponto final. O místico olha para a comorte como um alvo a perseguir, mas este não é um ensinamento cristão. A menos que sejamos mortos com Cristo, não podemos ser cristãos. Buscar morrer com Cristo é um ato de insensatez, mostrando claramente falta de luz. Aquele que tem luz e encontra a verdade da comorte louvará, não buscará. É o mesmo que ver a morte substitutiva do Senhor Jesus. Isso também faz com que os nossos corações louvem ao invés de buscar. O ensinamento básico de Paulo é que o cristão já morreu com Cristo. Sendo assim, também foi liberto da filosofia do mundo e das suas ordenanças. Podemos ilustrar desta maneira. Se um ladrão tiver sido enterrado numa tumba, você pode ficar em pé em cima dessa tumba e declarar com confiança que aquele ladrão nunca roubará novamente. Aquele que está morto está impossibilitado de roubar. Do mesmo modo, pode ser uma pessoa muito falante, mas tendo morrido com Cristo, está liberto da falação. O ascetismo não é de nenhuma ajuda para aqueles que já tenham morrido. É tarde demais, pois foram crucificados com Cristo. Número 4. Não aos preceitos e doutrinas dos homens. Após os preceitos e doutrinas dos homens.
todas estas ordenanças, todas estas exigências ascéticas somente seguem os preceitos dos homens. Elas são produto da mente humana. Elas são do homem e não são relacionadas com Cristo e sua igreja. As pessoas podem dizer: eu não deveria comer isto, não deveria tocar aquilo. Mas vamos lembrar, estes são mandamentos de homens e ensinamentos de homens, não são de Deus. A conclusão de Paulo, quando afirma categoricamente que estes são mandamentos e ensinamentos de homens, é muito séria. A sua conclusão é de que o ideal de vida do homem, sendo edificado nos conceitos e ordenanças humanas, é totalmente sem qualquer relação para com Deus. Surpreendentemente, o mundo aprecia o ascetismo. Parece nobre para alguém não comer e beber, o que ordinariamente as pessoas fazem. Tal pessoa deve ser pura a fim de ser livre das coisas materiais nas quais se embaraça. Observe que o ascetismo é naturalmente uma religião. Não é o cristianismo revelado. A religião naturalmente segue os preceitos e doutrinas de homens nos quais não há luz nem revelação, somente a reação humana contra a paixão e a luxúria. Na verdade, o ascetismo mostra quão profundamente o homem sabe que suas paixões e concupiscências são profanas. Número 5. O ascetismo é inoperante. Como Paulo julga a eficácia do ascetismo? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. O ascetismo é agradável de se ouvir e parece uma boa filosofia para se falar a respeito. Mas se você tentar usá-las, é como um carro que parece bom na garagem, mas sempre estraga na rua. Ou pode se parecer com um vestido, o qual é bonito no armário, mas descobre-se cheio de buracos quando se vai usá-lo. Se você experimentar o ascetismo, verá que é impossível para ele lhe ajudar e se livrar das concupiscências e paixões. Quanto mais você se priva, mais coisas acha no seu interior. Quanto mais você foge, mais óbvio se torna o medo do seu coração. Tenho encontrado alguns dos tão conhecidos filósofos do mundo. Posso testificar que se pode detectar em suas conversações que eles não estão livres das concupiscências e paixões das quais tentam escapar ou esconder-se a todo o tempo. A sua fuga árdua é prova da profundidade das suas consciências. Muitos fogem para o deserto e se isolam do contato com o mundo, porque o seu poder é enorme sobre eles. Mas o mundo os segue tanto nas montanhas como no deserto. Devido à falta de vitória no seu interior, não há escapatória no exterior. Quão bem Paulo conclui, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Eles não têm como serem libertos de suas concupiscências e paixões. Quando excitadas, eles colapsam. Na tentativa de serem separados do mundo e libertos das suas concupiscências, estabelecem muitas ordenanças. Mas na realidade descobrem que estas coisas do mundo permanecem dentro deles. Não é o medo o reflexo do domínio que estas coisas têm sobre eles? Número 6. Ascetismo é uma demonstração de sabedoria. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo. Esses defensores do ascetismo são pessoas sábias para o mundo. Parecem ser cheios de sabedoria, certamente podem falar convincentemente. Muitos os consideram sábios. Número 7. Ascetismo é culto de si mesmo. Paulo julga o ascetismo como um culto de si mesmo. As ordenanças que são estabelecidas pertencem à adoração ao ascético, não à adoração ao Senhor. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito. Os ascéticos não têm o espírito vivificado. Seus espíritos humanos estão mortos para com Deus. Então usam a sua vontade própria para tentar controlá-los. A religião deles é uma religião da vontade. Culto de si mesmo é religião da vontade, pois esta religião é produto da vontade. Não provarei, não tocarei, não manusearei. É tudo eu. É a vontade que leva alguém a adorar. Em outras palavras, é o culto de si mesmo. Número 8. O ascetismo é humildade autoproduzida. Tais coisas com efeito têm aparência de humildade. Até mesmo a humildade no ascetismo é autoproduzida.
Ela dá uma aparência de auto-humilhação, no fato de que não se toca ou prova ou manuseia muitas coisas. Mas tal humildade vem do próprio eu e é o produto do homem. É uma humildade autocriada, não a humildade espontaneamente espiritual. Número 9. Ascetismo, automortificação. Tais coisas, com efeito, têm aparência de rigor ascético. Colossenses 2, versículo 23. A atitude dos ascéticos em relação a eles mesmos é de severidade para com o corpo. Não se importam de como comem ou vestem. Negam seus corpos de ver, tocar, ouvir e manusear. Esse estilo de vida dá a eles uma aparência de humildade, mas na verdade nada mais é do que automortificação. O ascético considera o corpo como profano. Este conceito começou na antiga Grécia e se espalhou pela Índia e a China. Claro que nem todos os gregos praticavam ascetismo, mas haviam muitas escolas que ensinavam que o corpo era a raiz de todos os males. De acordo com seus ensinamentos, se alguém puder ser liberto do corpo, estará livre do pecado. Mais tarde, isso se tornou uma doutrina básica do budismo. Segundo esta filosofia, o corpo é a fonte do pecado e desde que alguém é capaz de produzir tantos pecados, o corpo deve ser afligido. A aflição física irá diminuir a quantidade de pecados cometidos. Tal é a religião humana, a religião do mundo. Os ascéticos, de maneira generalizada, dizem que é certo fazer o corpo padecer. Privam o corpo de satisfação, o fazem sofrer. Quanto mais afligido for, melhor será, pois assim a alma ficará livre de pecar. Número 10. O ascetismo não tem valor. Do ponto de vista dos crentes, tais esforços não têm valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, versículo 23. O Senhor Jesus na cruz já tem preparado para nós uma provisão mais excelente, tendo crucificado a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Hoje o nosso padrão se encontra na cruz, aplicamos a obra consumada da cruz sobre as paixões e concupiscências da nossa carne. Quão diferente é da maneira do homem lidar com as concupiscências e paixões. O cristão reconhece o fato da cruz de Cristo. Da mesma maneira que as pessoas reconhecem o perdão dos pecados através do derramamento do sangue do Senhor Jesus, também são libertas das concupiscências através da cruz do Senhor Jesus. O derramamento do sangue e a cruz, ambos são obras realizadas por Cristo. Imediatamente após aceitarmos o sangue e a cruz, deveríamos ser batizados. Porque o Senhor já nos crucificou, então devemos ser sepultados. O significado do batismo é que o Senhor diz que já estou morto, então respondo que desejo ser enterrado. O Senhor diz que fui crucificado, portanto não vivo mais. Digo então que não tenho dúvida a respeito dessa morte e, por conseguinte, peço para ser sepultado. O batismo é a expressão de nossa aceitação da morte do Senhor Jesus, mas a prática do ascetismo é a negação desta verdade fundamental. Número 11. Buscai as coisas do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículos 1 ao 3. Paulo começa com a cruz e termina com a ressurreição. Ele diz que desde que somos um povo celestial não devemos nos importar com as coisas que estão na terra. Se enfatizamos o não toques, não proves, não manuseis, ainda estamos pensando nas coisas terrenas. Mas nós fomos ressuscitados, e como pessoas ressurretas devemos buscar as coisas que são do alto. Preocupando-nos com as coisas celestiais, estes problemas terrenos automaticamente serão resolvidos. Vamos então, como cristãos, pensar nas coisas celestiais e não em coisas rudimentares, tais como não proves, não toques, não manuseis. Ascetismo é doutrina de demônios. Uma outra razão para nós cristãos não defendermos o ascetismo é porque ele é uma heresia introduzida no cristianismo pelo paganismo. Portanto, devemos lidar com isso com muito cuidado.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 3. Até o fim desta era, o ascetismo será grandemente reavivado. A presente geração pode ser inclinada às coisas materiais, mas a próxima terá uma reação contra o materialismo e endossará o ascetismo. O que o ascetismo tenta realizar? Proíbe o casamento e o alimento, é uma tentativa para coibir sexo e comida. Desejo e concupiscência se diferem. Nós, cristãos, precisamos saber a diferença entre o desejo natural e a concupiscência. Vamos explicá-los brevemente. Número 1. Desejo. Quando Deus decidiu que deveríamos comer, Ele nos deu o desejo por comida. Naquela época, este desejo por comida não era pecaminoso nem lascivo. Por causa deste desejo, o homem come e assim preserva a sua vida. Deus se compraz em ver o homem preservar sua vida, sendo assim, Ele dá ao homem o desejo para que goste de comer. O homem não come simplesmente. Deus dá satisfação ao homem no comer. Pelo desfrutar da comida, nossos corpos são alimentados e nossas vidas são preservadas. Da mesma forma, Deus nos dá desejo sexual para que possamos conceber filhos e assim propagar a nossa espécie. Portanto, o pecado não está envolvido, seja o desejo por comida ou por sexo. Ambos foram dados por Deus em Gênesis 2 antes mesmo do pecado ter entrado. Devemos estar certos de que esta é a visão de Deus sobre estes desejos. Eles são bons porque foram criados por Deus. Número 2. Concupiscência. Então, o que é concupiscência? Quando estou com fome, posso comer, e comer com prazer. Este é um desejo por alimento, não é concupiscência. Todavia, se estou com fome e não tenho nada para comer, e por isso penso em roubar comida dos outros, isto é concupiscência. Ou se como de maneira extravagante, isto também é concupiscência. Pensar em comer é um desejo. Roubar para comer ou comer desenfreadamente é concupiscência. Nós, cristãos, comemos quando a comida está disponível. Frequentemente penso que não somente não furtamos ou roubamos, como sequer pensamos em furtar ou roubar. Isto está de acordo com o ensinamento do Sermão do Monte em Mateus 5. Não há ato nem há qualquer pensamento lascivo. Quando vejo a comida, desejo alimentar-me. Quando a como, aprecio seu sabor. Esse é o desejo por comida. É criado por Deus e não há qualquer sinal de pecado nisso. De onde então vem o pecado? É quando nada tenho para comer e penso em roubar comida. Esta é a concupiscência produzida pelo desejo por comida. Quando meu desejo por comida fica descontrolado ao ponto de querer furtar ou roubar, isto se torna concupiscência. No Antigo Testamento diz, não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Mas, segundo o Novo Testamento, quando o cristão está com fome e nada tem para comer, não somente não deve roubar, como também não deve nem pensar em fazê-lo. O roubo é uma concupiscência, e o pensar em roubar também o é. O mesmo se aplica ao desejo sexual. Como comer e beber é para preservar a vida individual, assim o sexo é para perpetuar a vida. Número 3. O tratamento da cruz. O sexo e o comer são originalmente bons. Ambos, no entanto, podem ser transformados em concupiscência. A concupiscência traz sempre uma demanda extra e pensamentos adicionais. O Senhor Jesus já lidou com eles na cruz. Ele crucificou nossa carne com suas concupiscências e paixões. Este é realmente um evangelho glorioso. A cruz tem lidado com as nossas paixões e concupiscências. Consequentemente, nenhum cristão precisa roubar ou pensar em roubar. Podemos ser limpos em ambos, conduta e pensamento. Número 4. O positivismo da vida de Deus. Não queremos dizer que nós cristãos não lidamos com concupiscências e paixões, mas queremos enfatizar que o Senhor nos tem dado um novo espírito e uma nova vida. Por este novo espírito podemos tocar em Deus, e por esta nova vida podemos manifestar a vida de Deus.
A vida de Deus é totalmente positiva e nunca negativa. Portanto, não é simplesmente uma questão de lidar com as concupiscências, mas ao contrário, é o fato de tocar positivamente o Espírito de Deus e manifestar a vida de Deus. Somente essas coisas positivas realmente nos satisfazem. Por essa razão, não devemos nós cristãos colocar ênfase nas ordenanças, tais como não proves, não toques, não manuseis. Desde que temos o que é positivo, damos menos atenção às coisas negativas. Devemos ajudar os irmãos e as irmãs a tocar o que é positivo e glorioso. Os crentes devem sempre tocar o Espírito glorioso e a vida gloriosa. Tendo tocado nestas coisas positivas, as coisas que se referem a não provar e não manusear se tornam muito insignificantes. É bom para os cristãos serem totalmente livres de tais ordenanças terrenas. As pessoas do mundo não têm esta perspectiva positiva. Se tirarmos o ascetismo deles, não terão de forma alguma qualquer religião. Tudo o que podem fazer durante o dia inteiro é enfatizar estas ordenanças. Não proves, não toques e não manuseis. Tirando isto, tiramos-lhes o mundo, pois isto é o mundo deles. A vida cristã é flexível. A Bíblia fornece bastante variedade em coisas tais como comida. Por que podemos tanto comer como não comer? Porque do ponto de vista de Deus, isto é uma questão de pouca significância. Deus não dá muita importância a isso. Antes, a Bíblia coloca mais ênfase no que é positivo. A vida do Filho de Deus e a vida de Cristo em nós, isto é essencial. Essas são as questões de importância. Tendo sua glória entre nós, o comer e o vestir se tornam realmente de pouca importância. É por isso que a vida cristã, como mostrada na Bíblia, é bem flexível. É bom se você deseja se vestir menos dispendiosamente e comer mais moderadamente. Mas se você tem mais dinheiro e sente vontade de comer melhor ou vestir de uma forma mais dispendiosa, pode fazê-lo. Da mesma maneira, é bom se você decide hoje, pelo amor ao Senhor, não casar e se dar em casamento. Mas se você sente que assim não trata a si mesmo apropriadamente, é igualmente correto casar-se. Se alguém não tem as riquezas de Cristo, tirar o casamento dele seria como tirar o seu mundo. Mas para uma pessoa que possui as riquezas de Cristo, ela pode viver com ou sem o casamento. Aquilo que é positivo é tão grande e glorioso nela que pode tratar destas demais coisas como insignificantes. A proporção que estes problemas assumem para uma pessoa revela o quanto de Cristo ela possui. Casamento ou comida não são a prioridade da vida cristã. Toda a questão jaz em quanto de realidade espiritual é manifestada em nossas vidas. Se a glória da realidade espiritual é inteiramente manifestada, as outras coisas cairão naturalmente nos seus lugares apropriados. Mas se a glória de Cristo não tem sido obtida, estas outras coisas irão somar-se grandemente. Somente aqueles que não conhecem o Senhor tentariam lidar com as coisas através do ascetismo. Para aqueles que conhecem o Senhor, estas coisas são facilmente solucionadas. Número 1. Comer e beber não são importantes. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus 11, versículos 16 ao 19. Aqui vemos que o próprio Senhor Jesus não deu regras para governar a vida exterior de um cristão. Ele disse que enquanto João veio não comendo ou bebendo, ele mesmo veio fazendo essas coisas. Está correto comer e beber e está igualmente correto não comer ou beber. Estes não são problemas em si mesmos. João permaneceu no deserto, o Senhor Jesus compareceu à festa de casamento em Caná da Galileia. Não comer ou beber como visto em João é cristianismo. Da mesma forma, comer e beber como visto no Senhor Jesus também é cristianismo. A partir do momento que possuímos a glória de Cristo, todas essas coisas perdem sua significância.
Possam os nossos pensamentos serem transformados de maneira que não foquemos a nossa atenção em coisas tais como comer e beber como se fossem realidade da vida. Lembremos sempre que a realidade do cristianismo não consiste em comer ou beber, nem em não comer e não beber. Número 2. A disciplina do Espírito Santo. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículos 11 ao 13. Vamos lembrar de que um cristão não está necessariamente farto ou faminto. Ele tanto sabe ser humilhado como ser honrado, ter abundância como escassez. Isto é aceitar a disciplina do Espírito Santo. É bom para mim estar faminto, se isto é arranjado pelo Senhor. É também bom para mim estar farto, se o Senhor assim ordenou. Estou contente em ter fartura ou escassez, como o Senhor determinar. Em outras palavras, independente do que aconteça a mim, o Senhor me fortalecerá através dele mesmo. Isto é muito positivo. Espero que você possa aprender a possuir esta vida flexível diante de Deus. Para um cristão não há ascetismo nem licenciosidade. Um cristão não se abstém nem regala-se. Ele tem uma vida flexível. O seu comportamento exterior é governado pela providência do Espírito Santo, não pela sua própria vontade. Número 3. Transcendência, não abstinência. A palavra de Paulo em 1 Coríntios 7, 29 ao 31 é muito especial. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Tal é o cristão. O Senhor que habita nele é tão grandioso que as coisas exteriores já não mais importam. Pelo fato das pessoas suprimirem estas coisas ou se absterem delas, isso simplesmente prova o quão poderosas elas são. Até mesmo aqueles que mais praticam ascetismo são muitas vezes aqueles que mais estão cheios de concupiscências e paixões. Somente aqueles que estão cheios de Cristo estão livres do problema da concupiscência. Aquele que tem esposa, seja como se não as tivesse. O que não tem, não procure ter. Aquele que chora, seja como se não chorasse. Aquele que se alegra, como se não se alegrasse. Podemos comprar coisas como se não as possuíssemos. Utilizar do mundo como se não utilizássemos. O cristão transcende tudo. Sua vida não é de abstinência, mas de transcendência. O padrão cristão deve ser mantido. Nunca conceba o conceito errôneo de que o cristianismo é ascético por natureza. Nunca abaixe o padrão do cristianismo e o associe ao ascetismo. As histórias seguintes ilustram este conceito errôneo. Número 1. Sadhu Sundar Singh. O famoso Sadhu Sundar Singh estava visitando Keswick por meio ano. Foi-me dito que a família onde se encontrava hospedado estava bastante desconcertada. Haviam preparado uma cama para ele e o tempo estava muito frio, mas ele dormia todas as noites no chão e ele era verdadeiramente um indiano. Eu desejaria, entretanto, que nós cristãos aprendêssemos a dormir em qualquer lugar, seja numa cama ou sobre o chão, porque isto é cristianismo. Algumas pessoas não têm nada no seu interior. Se tivessem que dormir numa cama, o seu cristianismo acabaria. Mas possamos ser cristãos mesmo que tenhamos de dormir em uma cama, no assoalho ou no chão. Não enfatizemos as ordenanças, transformando a vida espiritual gloriosa em tais coisas. Número 2. Pregando após o noivado. O irmão, que também era obreiro, cria de alguma forma no ascetismo. Um dia ficou noivo de uma irmã, sendo que o dia seguinte era o dia do Senhor. Algum tempo depois me encontrei com esse irmão e ele me contou uma coisa muito engraçada. Disse que se sentira muito feliz após ter pregado no dia do Senhor porque havia ficado surpreso de ainda poder pregar. Você percebe o seu pensamento? Ele pensou que não seria capaz de pregar porque havia acabado de ficar noivo no dia anterior.
Era considerado um irmão muito sincero e assim mesmo inconscientemente aceitava o ascetismo. Vamos tocar aquilo que é glorioso. Nosso Senhor já ressuscitou dos mortos e está agora sentado no céu. Se esta luz aumentar em nós, as outras coisas irão desvanecer. Sob o poder de tão grandiosa vida, tudo o mais se tornará muito, muito pequeno. Número 3. Deixando sua esposa após o casamento. Um pastor ancião elogiou um outro pastor em Shantung, dizendo que este era muito digno. Isso porque não havia visto a face da sua esposa por 2 meses depois de se casarem, uma vez que no dia seguinte ao casamento ele partira numa viagem evangelística. Isto é ascetismo. Se lermos o Antigo Testamento, encontramos lá que um homem, quando acabava de se casar, não devia ir para a guerra durante o seu primeiro ano de casamento. A Bíblia dá uma atenção especial a esta data, pois o cristianismo não é ascetismo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, versículo 17. Se comermos um pouco mais ou um pouco menos, este não é de forma alguma problema, pois o reino de Deus está na demonstração do poder do Espírito Santo. Número 4. Incapacitadas de trabalhar. A primeira vez que 2 irmãs foram para o norte do rio Yangtze para trabalhar usavam sobretudo. Os cristãos lá duvidavam que qualquer mulher que usasse sobretudo pudesse fazer a obra de Deus. Eles pensavam que a verdade de Deus estava no sobretudo. Se as pessoas usavam sobretudo, não podiam pregar. Mas nós temos conhecimento de que o cristianismo não está no sobretudo. É tremendamente lastimável se o cristianismo das pessoas se baseia em tais coisas. O cristianismo transcende tudo. Se o cristianismo estiver no comer, vestir, dormir e assim por diante, qual a diferença que teria ele do mundo? Mas hoje posso ficar de pé no topo de uma montanha e declarar que o meu cristianismo é diferente do seu vestir ou não vestir, do seu comer ou não comer, da sua alegria e do seu choro, do seu usar o mundo e o não usar. Meu cristianismo transcende todas as coisas. A vida gloriosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, habita em mim. Diariamente tenho sido trazido para o céu para tocar a glória do trono. Isto é cristianismo. Quando aquilo que é positivo crescer em nós, todas as demais coisas logo cairão no esquecimento. Possamos nos lembrar bem de que um cristão não é um ascético, mas é alguém que vive uma vida flexível, pois aquele que está em nós é sobremaneira grande e glorioso.